Bom, vamos então resolver o exercício 39. Tá falando assim: a quantidade de erros de digitação por página de uma pesquisa escolar com 40 páginas é dada a seguir. Então, tem erros de digitação em uma pesquisa e essa pesquisa tem 40 páginas. Se eu olhar aqui nessa parte, falando número de páginas, eu realmente vou ver que se eu somar 28 com 8 com 4 páginas, vai dar 40, que é o número total de páginas que eu tenho. E a parte de cima é de erros. Então, 0 erros, 1 erro, 2 erros. Aí tá falando 0 erros em 28 páginas. Então, 28 páginas não tem erro nenhum, que é a maioria. Em 8 páginas tem um erro. Então, o caso, né, de ter um erro acontece em 8 páginas. Estão com um erro. E 4 páginas estão com 2 erros. Então, são páginas com 2 erros, e isso acontece 4 vezes. Então, são 4 dessas. Não sei se isso ficou mais confuso, mas agora eu acho que vai fazer sentido, né? Quando a gente for fazer a A. Determine as medidas de centralidade, média, mediana e moda, correspondente à quantidade de erros. Então, quando a gente vai determinar as medidas, média, mediana e moda, a gente sempre tem que colocar os dados na ordem crescente. A gente tem que enumerar os dados do menor para o maior, fazer assim. Então, que dados? Aí a gente tem que ver sobre o que é o exercício, quantidade de erros. Então, eu vou pegar a parte de cima da tabela ou a parte de baixo? A parte de cima, porque a parte de cima é o que está falando de erros. Então, eu vou focar nesses números para escrever 0, 1, 2. Mas se você for ver, na letra A está falando: determine as medidas correspondentes à quantidade de erros. Então, ele já está te falando que o que importa é a quantidade de erros. Então, com isso em mente, eu vou colocar a quantidade de erros, né, em ordem crescente. Então, nesse caso, eu vou colocar em ordem crescente quantidade de erros. E qual, então, ordem crescente, do menor para o maior? Qual que é o menor tanto de erros? 0. Já está na ordem crescente, de certo modo, 0, 1, 2. Só que o que acontece? O 0 aparece 28 vezes. Então, eu não posso só escrever 0 uma vez assim. Por quê? Porque 28 páginas ficaram com o valor 0 de erros. Então, eu tenho que escrever o 0 28 vezes. Porque são 28 páginas com 0 erros. Então, você está percebendo que essa ordem crescente vão ter 40 itens. Eu vou colocar 40 itens em ordem crescente. Vão ser primeiro 28 zeros. Então, 28 zeros. Depois, eu vou colocar 8 uns. 1, 1. O 1 vem depois do zero. 1, 8 vezes aqui. Então, agora nós já temos com esses dois 36 itens, né? 36 itens aqui. E vão dar 40, porque são 40 páginas, mas é só você ir seguindo. 2 aparece 4 vezes, então 4 páginas tem 2 erros. Então, 2 erros, 2 erros. Ah, esse aqui eu vou escrever. 4, né? Então, agora a gente vai começar, se a gente for somar, né, 36 agora com 4 dá 40. Então, realmente, são 40 itens em ordem. Que itens? A quantidade de erros.
Então, é isso. Então, agora que a gente já fez a nossa ordem crescente, 0, 1, 2, a gente vai ver qual que é a média, a mediana e a moda. É sempre bom, eu acho, começar com a moda, porque ela é a mais fácil. A moda significa o número que aparece mais vezes. Então, qual é a maioria? E qual que é o número que está em maioria? Bom, o número 2 está aparecendo 4 vezes. O número 1 está aparecendo 8 vezes. Eu não desenhei as 8, né? Mas finge que tem 8. E o número 0 está aparecendo 28 vezes. Então, qual que é a moda? Bom, a moda só pode ser... Vou escrever aqui, né? A resposta é 28. Moda. 28 não, a moda é 0. Perdão. Então, como o 0 aparece 28 vezes, a moda é 0. Não é 1, porque o 1 só aparece 8 vezes. E essa são as opções, né? A moda pode ser 0, pode ser 1 ou pode ser 2. Porque são todas as opções que tem. Agora vamos ver qual que é a mediana. Toda vez que for a mediana, esse aqui que termina em ana, a gente quer saber qual é o valor do meio. Centro, valor do centro. E o que eu quero dizer com valor do centro? Eu quero dizer o valor que está literalmente aqui no meio. Então, eu posso perceber que, como são 40 itens, o valor que vai estar no meio vai ficar entre o 20. Vai ficar entre o 20 e o 21. Por quê? Eu sempre começo assim. Eu tenho que ver se é uma quantidade par ou ímpar. Nesse caso, é uma quantidade par. Como é uma quantidade par, eu vou dividir por 2. Por quê? Porque eu quero quebrar na metade. Eu quero quebrar na metade para saber o que tem no meio. E o meio, né, o centro, é a mediana. Então, é meio. Então, como é um número par, dá para dividir por 2, dá para quebrar no meio. E quanto que é 40 dividido por 2? 40 dividido por 2 é 20. Então, eu sei que a metade vai ser bem quando chega no 20. Quando chega no 20, quebra na metade. E faz todo sentido. Então, a gente tem que descobrir que número que está no 20. E se fosse 41 ou 39, eu não ia conseguir dividir no meio. Então, eu ia ter que dividir um a menos no meio. Já tem outro exercício, acho que o 34, em que eu faço como faz a mediana de número ímpar. Mas aí, esse aqui eu vou focar só na par. Só para o vídeo também não ficar muito longo. Então, vou dividir por 2 e vai dar 20. Eu tenho que descobrir, então, onde que está o 20. Qual é o 20? O 20º termo. Então, vamos pensar. Esse é o primeiro. Esse é o segundo. Esse é o terceiro. Aí, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, até chegar no 28. Então, aqui é o 28º termo. Aí, quando chega no 28º, vão ter 8 termos que vão ser roxos. Então, eu sei que do 28º com mais 8 termos, 28 mais 8 é 36, que foi o que a gente fez aqui embaixo, justamente, né? 28 com mais 8 é 36. Então, esse aqui começa no 28, esse aqui termina no 28 e esse aqui termina no 36. Então,
quando eu tô no 28 e ando 8 casas, eu chego no 36. E aqui, então, eu passo pelas casas 29, 30, 31, 32, 33, até chegar no 36. E aqui, a gente já passou do 20, né? Mas só para ilustrar que esse aqui é o termo 37, 38, 39, 40. Então, quadrigésimo, né? Então, é assim que se enumera os números. E para achar o 20, eu preciso saber onde que ele tá. E é bem aqui, né? Nessa parte aqui. Então, vou desenhar aqui um 0, fingindo que ele é o 20º termo. Então, como que é o 20º termo? Deixa eu apagar aqui, senão vai ficar confuso. Então, pronto. Aqui é o 21º, aqui é o 28º, tá? Aqui, não tá certo, mas enfim. 20º, 21º, 28º. Do 20º para trás, então, dessa linha laranja para trás, são 20 termos. Dessa linha laranja para frente, são mais 20 termos. Por quê? Porque até aqui tem 20 e até aqui tem 40. A metade é quando fica 20 para um lado e 20 para o outro. E que número tem bem na metade? Bom, não tem nenhum número. Tem só, né, uma linha. Quando é uma quantidade ímpar, por exemplo, 5, por aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e eu quebro na metade, eu fico com uma coisa no meio. Uma coisa no meio, 2 para um lado e 2 para o outro. Mas como essa quantidade é par, não tem nada na metade. Então, a gente vai criar o nosso próprio meio, pegando as quantidades, pegando os valores, né? Das casinhas 20 e 21. Então, eu vou pegar... Então, para calcular a mediana, vai ser assim. Mediana. 20º termo com o 21º termo, eu vou somar os dois que estão mais perto do centro, vou juntar eles e vou dividir por 2. É assim que inventaram como se calcula o valor do centro. Então, qual que é o valor que está na posição 20? É 0. Qual que é o valor que está na posição 21? É 0. E 0 mais 0, 0. Dividido por 2, 0. Então, ficou um pouco para fora, mas a mediana é 0. Se tivesse assim, aqui é o meio. O último termo, o que está na esquerda, antes é 0. E o termo que está depois é 2. Então, finge que esse é o 20 e esse é o 21. O que ia acontecer? Quando eu somasse, eu ia ficar com 0 mais 2, dividido por 2. Então, essa situação aqui, olha, ia ser diferente, essa dessa aqui. Então, eu posso perceber que continua 0 porque os dois números estão iguais, mas poderia ser 0 e 2. E aí, nesse caso, ia acontecer assim. Eu ia ter que somar esse com esse, 0 mais 2, que é 2, e dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. Então, se fosse 0 e 2 erros, a mediana aqui ia ser 1. Mas como é 0 e 0, a mediana ficou 0 mesmo. Então, deixa eu apagar aqui para a gente calcular a média.
E como que calcula a média? Bom, a média é some todos os valores. Todos os 40 valores. Então, você vai ver quantos números tem, quantos valores tem, e aí aqui tá falando, né? 40. Se for a mediana, você vai dividir por 2 de algum modo. Se for a média, você vai ter que ficar atenta a esse valor, porque você vai dividir por ele. Então, são 40 itens. E quais são esses 40 itens? 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Então, primeira coisa, somar todos os itens. Então, eu vou somar todos os itens. 0 mais 0, começa assim, né? 0 mais 0 mais 0 mais 0. Então, eu vou somar 0 28 vezes. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. Eu vou fazer isso 28 vezes e vai dar 0. Então, como que eu vou escrever? Média. Vai ficar assim, 0. Não, desculpa, 28 vezes o 0. Então, espero que isso faça sentido. 28 vezes o 0. Próximo. 8 vezes o 1. Então, 0 mais 0 mais 0 mais 0, mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então, 8 vezes o 1, mais 4 vezes o 2. Mais 4 vezes o 2. E por que a gente usa a multiplicação? Para eu não ter que escrever tudo, né? 40 itens. Então, eu somei os 40 itens, mas eu não escrevi os 40 itens. Eu escrevi em forma de multiplicação. 28 vezes o 0, 8 vezes o 1, 4 vezes o 2. Seria, então, o 2 aparecendo 4 vezes o 2. Enfim, e aí depois que eu fizer isso, eu vou perceber quantos itens são, 40, né? Depois que eu juntar os 40 itens, eu vou dividir pela quantidade de itens. Então, nesse caso, como foi 40, eu vou dividir por 40. E é assim que se calcula a média. 28, vamos ver. 28 vezes 0 é 0. 8 vezes 1 é 8. E 4 vezes 2 é 8 também. Então, vai ficar 8 mais 8 dividido por 40. Que vai ficar 16 dividido por 40. 8 mais 8 é 16 dividido por 40. E aí, então, a gente pode ver quanto que isso equivale em número com vírgula. Quanto que é 16 dividido por 40 em número com vírgula. Bom, eu vou primeiro dividir tudo por 4. Então, eu vou dividir em cima por 4 e embaixo por 4. E essa fração vai virar 16 dividido por 4 é 4. 40 dividido por 4 é 10. Então, 16 sobre 40 é a mesma coisa que 4 sobre 10. E aí, agora eu vou dividir por 2. Então, dividido por 2. Eu tenho que ver números que dá para dividir, né? Dá para dividir por 2. Agora fica 2 quintos. E não dá para dividir mais. Agora que não dá para dividir mais, eu vou fazer a divisão desenhando o jeito que a gente aprendeu. 2 dividido por 5. 2 não dá para dividir por 5, então eu vou começar na casa dos números com vírgula. E acrescentar um 0 aqui. 20 dá para dividir por 5. Quanto é? 4. 4 vezes 5 é 20. Terminou a conta. Então, deu 0,4. Então, a média é 0,4.
Então, os valores finais é que a moda, o número que mais aparece é 0. A mediana, que é a amálgama dos dois números, da esquerda e da direita do centro, deu também 0, né? E a média, que foi quando eu somei tudo isso e dividi pela quantidade disso, deu 0,4 ou 16/40 ou 4 sobre, enfim. Você pode escolher qual é a melhor resposta, mas às vezes é melhor pôr em número com vírgula, né? 0,4. Enfim, então tá aqui. E agora a gente vai calcular a letra B. Bom, na letra B tá falando para calcular a variância e o desvio padrão. Então, primeiro a gente tem que perceber que para calcular a variância e o desvio padrão também, né? A gente precisa da média. E precisa também saber a quantidade de elementos. Então, é a média de 40 elementos. Então, a gente viu que a média desses 40 elementos aqui deu 0,4. Então, o que a gente tem que fazer? É subtrair 0,4 de todos os elementos. Subtrair 0,4 de todos os elementos. Subtrair. E a gente também precisa, depois de fazer isso, elevar a 2. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vai fazer 0 menos 0,4. Aí, o primeiro elemento, né? Primeiro elemento. Tirei 0,4. Agora, eu vou tirar do segundo. Mais 0, zero menos 0,4 mais 0 menos 0,4, já estou no terceiro. Então, o que está acontecendo? Eu vou ter que repetir isso 28 vezes, porque são 28 zeros. Então, se são 28 vezes que isso aqui vai aparecer, no primeiro item, no segundo, no terceiro, até ir chegando no 28, eu vou escrever assim: 28 vezes isso. 0 menos 0,4. Entendeu? E do mesmo modo, então, eu vou escrever... Deixa eu colocar mais para cá. Eu vou escrever também que eu vou precisar... E eu tô somando tudo, tá? Eu tô subtraindo e somando tudo. E somando. E elevando ao quadrado. E elevando. Então, são 3 coisas. Eu tô subtraindo. Aí também tenho que lembrar que eu tô elevando ao quadrado e somando. Então, aqui eu vou colocar o elevado ao quadrado. Então, são 28 vezes a subtração elevada ao quadrado. Enfim. Então, que mais? 8 vezes o 1. Então, eu vou ter que escrever 8 vezes... 1 menos 0,4 ao quadrado. E aí, eu vou ter que escrever mais. Então, o 2 aparece 4 vezes, então eu ia ter que escrever 2 menos 0,4 ao quadrado, mais 2 menos 0,4 ao quadrado. Eu tenho que escrever isso 4 vezes, mas eu só vou escrever assim, 4 vezes isso. Então, deixa eu apagar aqui. Espero que tenha dado para entender.
Então, 4 vezes 2 menos 0,4 ao quadrado. E agora, depois que você fizer isso, você vai ter que dividir tudo. E aí, agora eu tô com a dúvida. Eu não sei se sua professora, professor, mandou dividir tudo pelo número de elementos, 40, ou mandou dividir tudo pelo número de elementos menos 1, 39. Mas eu perguntei para o GPT e tá falando que é mais comum em exercícios escolares você dividir por n menos 1. Então, eu vou dividir tudo por 39. Mas se seu professor, professora, passou n mesmo, passou aqui, né? Não passou n menos 1, passou n na fórmula. Se ele passou n na fórmula, é 40. Se ele passou n menos 1, é 40 menos 1, que é 39. Mas só muda que você vai ter que dividir por um número diferente. Enfim, seguindo. Então, eu vou dividir tudo por 39. Isso aqui vai dar menos 0,4 elevado a 2. Isso aqui vai dar 0,6 elevado a 2. E isso aqui vai dar 1,6 elevado a 2. Eu sei que 0,4 elevado a 2 menos vai ficar positivo. Menos vezes menos dá mais. Então, menos 0,4 vezes menos 0,4 é mais. 4 vezes 4 é 36, né? Não, não, 16, tô doida. 4 é isso, conta básica às vezes pega, né? Mas enfim, 4 vezes 4, 16. Então fica 0,16. Aí é assim que eu realizo a conta, né? Aí esse aqui, 0,6 vezes 0,6 é 0,36. Porque 6 vezes 6 é 36. E quanto que é 1,6? Esse eu vou fazer na calculadora, peraí. Ok, a resposta disso é 2,56. Se você não souber assim, você pode escrever normal, né? E fazer 6 vezes 6, 36. E vai fazendo, né? Enfim. E agora a gente tem que somar tudo. Então, na verdade, 28 vezes 0,16 mais 8 vezes 0,36 mais 4 vezes 2,56 dividido por 39. E essa é uma conta bem chata. Então eu vou fazer na calculadora. E aí eu já venho aqui. Bom, minha conta deu 0,451 após efetuar tudo isso aqui. E para calcular agora o desvio padrão é, na verdade, a raiz da variância. Então, vou colocar aqui, variância ficou igual a 0,451 e o desvio padrão fica igual a raiz quadrada. Então, vai ficar a raiz quadrada disso ao quadrado. Então, esqueci dessa parte. Então, 0,451, tudo ao quadrado, né? Assim. E eu espero que você não precise realizar esse cálculo na mão. Eu espero que você possa deixar a resposta assim, porque não teria por que você ter que fazer isso. Ia demorar muito. Então, enfim, eu acho que isso aqui já é. Não sei nem se precisava de tanta. Não sei.
Mas é basicamente assim. Então, o que que você tem que fazer para calcular a variância? Você tem que ver os números 0, 1 e 2. Então, tem 0, tem 1 e tem 2. Aqui na nossa lista de opções, 0, 1 e 2. E você vai tirar a média. Então, a gente tirou 0,4. E elevou ao quadrado, tem que decorar, né? Tirou a média, elevou ao quadrado e dividiu por uma quantidade. Então, a gente, de certo modo, subtraiu a média, somou, porque a gente somou os valores, e elevou, porque a gente elevou cada partezinha ao quadrado. E essa é a resolução, então, do 39